Boa tarde, povo angolano. Eu sou Toine Congo. Sou da província, sou do norte de Angola. E quero aproveitar e falar da Igreja Universal. Seguimos o que está acontecendo em Angola. Seguimos na televisão popular de Angola. Recebemos vídeos no nosso programa, que é chamado Ana, espaço Né, espaço Congo. Congo com capa. K-O-N-G-O. E hoje já falamos do o bispo desta igreja, que é o Edir Macedo. Segui também o vídeo dele, onde ele estava a ensinar os pastores deles como mentir os crentes e fazer pressão para eles dar dinheiro, a contribuição na igreja. E segui também como o bispo, depois de ouvir o que os pastores angolanos fizeram em Angola, a revolta dos pastores angolanos, e o bispo Macedo que sai para falar. Daí ele não gostou de ver os pastores angolanos revoltar contra a igreja dele, e ele disse que desculpa, ele veio para dar maldição ao povo angolano. Mas pergunto eu, será que este homem, ele já foi abrir a igreja no Japão? Ele já foi abrir a igreja na China, a Igreja Universal? Ele já abriu isso na China? Ele já abriu isso no Japão? Ele já abriu isso na Índia? Ele escolheu Angola para quê? Se ele conseguiu abrir isso na França, Inglaterra, Alemanha, não sei onde que ele conseguiu, porque a igreja dele é comércio. E eu duvido que ele tira também dinheiro da Inglaterra para levar no Brasil, como ele faz em outros países africanos. Se ele não foi abrir a igreja na China, no Japão, por que ele não foi? Ele tem medo de chinês, de Japão, dos japoneses? Também tem medo dos indianos? Ou talvez ali não vai dar certo? Além disso, ele é branco, mas eu diria que ele é pequeno à frente de um chinês. Porque o chinês de hoje, nem o brasileiro não abre a boca à frente do chinês. E já há muito tempo ele não conseguiu de chegar na China abrir a igreja. Porque ali ele não terá, como diz em inglês, balls, de fazer aquilo que ele faz em outros países. Na China ele não conseguirá. Nunca vai conseguir fazer isso. E o senhor que teve privilégio de ser branco, de dar a ordem no governo angolano, porque até hoje
o governo angolano nunca reagiu. Se nós tivermos mesmo pessoas capazes em Angola, metia todos os pastores brasileiros no avião e dizia para ele não meter mais pernas em Angola. E o governo dizia ao pastor angolano, então toma conta disso, então faz outra igreja, continua. Não sei o porquê nós teremos a igreja universal em Angola. Temos a igreja católica, temos a igreja protestante, temos a igreja Simão Toko, que já está lá há tantos anos, ou talvez a igreja quimbanguista, porque temos uma história aqui do Reino do Congo. E o resto não precisamos em Angola. Porque a China não tem igreja universal e a China está onde está hoje. O Japão não tem todas essas igrejas, mas encontra onde estão hoje. E eu não vejo o porquê termos a igreja universal em Angola. E eu não vejo porquê termos outras igrejas em Angola. Será que para Angola ir para frente precisamos das igrejas que vão nos pregar? A maioria das igrejas trouxeram miséria em Angola. E agora o Macedo, que está a abrir a boca, ele não gostou, porque sempre é rebelde em Angola, sempre é rebelde em Angola. Por que o Macedo não cala a boca, fica com a igreja dele lá no Brasil? Qual é o poder o Macedo tem para dizer que não, ele vai amaldiçoar o povo angolano? Eu me lembro da palavra que ele disse, que é a boca do inferno vai se abrir e todos vão descer junto com as suas famílias, carregando a maldição. A boca do inferno vai se abrir. Quer dizer, você a tirar o bem do povo angolano, a riqueza do povo angolano, a fazer até maldade ao povo angolano, e o povo já não quer da tua presença, você como humano, e o teu povo brasileiro, as tuas igrejas, nós já não queremos isso em Angola. E você, que é o Lúcifer, vai abrir a boca, levantando a frente e dizer que não, que o inferno abre-se para o povo angolano cair lá dentro. Você não tem poder disso, você não tem esse poder de maldiçoar o povo angolano, você não tem. Eu vou te dizer, eu sendo do norte, nós temos o poder no norte. Estou a responder Edir Macedo. Seja os teus feitiços que você tem do branco, sendo Lúcifer. Se os nossos velhos no Mbanza Congo sentar e pedir no Culumbimbi a sua morte antes de dezembro, você vai entrar. Estou a te dar a resposta. Eu sou de Angola, carne e osso. O Bispo Macedo, você é nada. Você está apenas a colaborar com o nosso governo que não cuida do povo. Quando o povo angolano levantou-se, o governo podia apenas fechar isso. Mandava todo brasileiro fora de Angola, que são todos pastores, fora de Angola. E eles convidavam todos os pastores, arranjavam alguém para ficar cabeça, ou fechava aquela porcaria. Porque nunca a igreja trouxe uma vantagem em África.
A Igreja Católica trouxe escravagismo, destruição de África. Nós em África não precisamos de igrejas, não precisamos de cristianismo na África, não. O chinês não precisou de cristianismo para desenvolver. Japão não precisou disso, nem a Índia. Nem o branco aqui precisou isso. E não vejo o que Edir Macedo vai trazer em Angola com o teu cristianismo, se não for a procura do dinheiro para você se enriquecer e criar miséria. Vieste com tanta ordem a fazer sofrer as pessoas que trabalham por ti, que são pastores. E todo o dinheiro de Angola você leva no Brasil. Pergunto eu, você levava Kwanza no Brasil? Ou você levava dólar? Quer dizer, o governo deu também a autorização de levar o dinheiro de Angola trocando no banco para levar no Brasil. Que estupidez é esta? Um governo irresponsável que não cuida do povo. Esse governo, será que são angolanos? Pergunto eu. Qual será a decisão? Se o branco saiu e disse que não, ele vai amaldiçoar o povo angolano. O povo rebelde. Será que o presidente e o ministro não viram isso? Que é um branco que não tem nada a ver com Angola, que está a roubar o povo angolano e ainda que sai e vai amaldiçoar o povo angolano? Que é isso? Será que ele pode abrir a boca e dizer isso na China? Ele, Macedo? Se os chineses não vão lá cair à busca dele, de levar na China, amarrado, pernas e cabeça. Hein? Será que ele pode dizer isso aos chineses? Ele pode dizer isso nos japoneses? Ou ele podia abrir a boca e dizer isso nos ingleses, nos franceses? Eu aceitaria esse sacana de Macedo sair dizer isso aos chineses. Os chineses vão voar até no Brasil, vão lhe amarrar e vão lhe levar na China. E ninguém no mundo vai abrir a boca. Se ele pudesse dizer isso no Putin, se o Putin vai voar no Brasil, a busca dele, amarrado para levar na Rússia. Ele só pode dizer isso a Angola porque não temos ninguém para defender aquele povo. Se nós tivemos hoje, não estaríamos a falar da Igreja Universal. O que a Igreja Universal trouxe em Angola? Nos trouxe comida. Nem hospital não conseguiram construir em Angola. Só pode construir igreja para alojar os pastores deles e burlar o povo. Como não temos governo, não temos ninguém para cuidar do povo. Quem saiu mandar aquela gente fora de Angola? Ninguém. Estamos a ouvir que é porque a TPA for firmar o front. O que a TPA vai fazer firmando? Epa, não temos presidente como Gaddafi, que tomava conta às vezes, ele acordava de manhã e disse que pá, prende esse homem, mete no avião. Nós não temos o Idi Amin Dada, que acorda, diz que pá, vocês têm 2 dias para arrumar as coisas, para deixa tudo, sai, entra no avião, sai. Não temos presidente como o Gbagbo, que disse que pá, não quero o vosso feitiço, eu vou usar o meu feitiço da minha terra. Epa, aquilo que vocês estão a dizer, eu não quero isso. Vão chegar a mandar tropas a prender o homem. Se não tivesse armamento para fazer isso, não sei como eles farão isso. Até hoje, nenhum país do mundo nunca fez isso. Já fez isso na China.
eu gostaria de ver outros países chamado desenvolvido a ameaçar a China, a dar ordem na China. Não fazem, porque a China vai dar chapada, vai bater. Pelo menos para nós termos respeito, podíamos dizer não noutras coisas. Para mostrar que não, você é homem, você é o pai, o dono da casa. Pelo menos diz não. Até que ele, com muita força, vai chegar a te bater com a esposa. Pelo menos você disse não no homem. Se você vai dar um soco de volta, pelo menos você pode dar um soco de volta. A gente vê que não, claro, o homem tinha arma, mas ele deu um soco. Mas não podemos ser assim, estamos assim, o Macedo sai do buraco não sei aonde, ele ainda mostra o poder dele, ainda vai pedir a Deus, mas quem disse que esse Deus que vai ouvir a Macedo? Com os crimes que ele está a cometer ali, aqui na Inglaterra, os pastores deles dão feitiço nas pessoas. Vão rezar para ti, vão dizer que não, olha, vai em casa, então, mete isso embaixo do teu caixão, na cama, não sei aonde, cobertura, onde você dorme. Nós já vimos isso, deram nas crianças, meninas, a mãe vai acordar, mas porque o pastor me deu para meter na cabeça, não sei, da cama. Vão abrir lá dentro, vão ver coisas, cabelo, muita coisa por aí. Porque é tudo feitiço naquela igreja. Entre eles lutam para ser enviado na Europa, porque ali ele consegue tirar alguma coisa para meter no bolso. Você não tem poder para amaldiçoar o povo angolano. Você faz isso na tua terra, no Brasil, onde você está. Se os nossos velhos ouvirem isso, que são do norte, pelo menos fazer alguma coisa que esse homem morre antes de dezembro. Porque nós temos aquele poder de matar esse homem, onde que ele estiver. Nós temos o poder ancestral. A Mbutazeto, na Voanda, na Lomba, na Kulumimbi, Vonzambi Pungu, Enje Zodi Mutu na Ngeli Sifere, Kafaka Kimura kuna tsuka ngono, kuna tsuka mvula kalua kiko, foca foi muito, zica da zico, yani. Essa aqui é a verdade. Se ele pensa que ele sabe, ele não sabe. Nós, Bakongo do Norte, podemos rezar, pedir um Nzambapungo. Ele vai entrar antes de dezembro. Para educar a ele, que nós temos o poder em África. E precisamente em Angola, no Reino do Congo. Ele sai sem vergonha. Você que é um gatuno que anda a roubar dinheiro na terra dos outros. Fazer sofrer o povo. Estamos a ver meninas, mulheres, pastores a reclamar. Na tua própria terra. Te deram a casa, mas aquela casa te deram. Está na terra de quem? A terra que encontra-se, quer dizer, a casa construída em Angola. O pastor vive com a mulher, porque a mulher está grávida. Membro da tua família não pode lá vir e te visitar. A terra é nossa. A Angola é nossa. Quem diz isso aos pastores é um brasileiro que não tem nada a ver com Angola. O escravagismo não acabou. Pergunto eu, se o presidente levantar, todo mundo sube no avião, o que vai acontecer? O Brasil vai mandar a pessoa matar o presidente? Mas quem deve tomar essa decisão? É o ministro da Cultura? Será que o Brasil vai mandar o ministro da Cultura? Será que o ministro da Cultura é angolano ou não é? Eu não sei. Não sei, que estão a mandar no governo são angolanos ou não são? Mas como que na nossa terra vão construir casas? Mas quem foi que deu aquela ordem? Mas quantas casas a Igreja Católica construiu para os padres deles? Quantas igrejas? Quantas casas?
Eu não vejo casa da igreja católica, porque aí anda a lugar no povo. Não vejo isso. Eles, a igreja, e o padre vive lá na igreja dele. Mas como que não é o caso com a Igreja Universal? Mas quem foi que deu essa vantagem? Mas quem foi que aceitou a Igreja Universal? Qual foi a explicação que a Igreja Universal deu no nosso governo para eles terem direito de fazer igreja? A igreja tocuista para mim chega em Angola. Que é uma igreja fundada pelo um angolano verdadeiro, filho da terra. Para mim, aquela igreja chega. Quem não quiser ser tocuista, então vai na igreja católica, ou vai na igreja protestante, ou fica na tua casa. Nós não precisamos de ir na igreja para agora mudar, para ter a boa educação, não. Se tivermos boas escolas, onde os professores ensinam boa educação nas crianças, as crianças vão crescendo com a boa educação e respeito. É apenas ter boas escolas. Se o governo não consegue construir hospitais, não consegue dar condições, mas a Igreja Universal não trouxe nada em Angola para construir, dar condições. E o dinheiro que eles estão a construir casas, onde o seu próprio povo não pode viver, onde saiu aquele dinheiro? Foi o dinheiro que eles tiraram do povo? Então aquelas casas ficam no povo angolano, o brasileiro arruma as coisas, desaparece. Se não aparecer, se duvidar, para que pega na arma, para abrirmos fogo naqueles pastores brasileiros, pá. Damas angolanas a chorar. Dama grávida que vai entrar no quarto a saltar para tirar a gravidez porque tem medo. Medo de quê? De um brasileiro que são bispo da Igreja Universal. Epa, isso dói, pá. Eu acho que a Angola deve mudar, pá. Eu acho que chegou a hora do MPLA sair no poder, pá. Eu duvido se a UNITA estivesse no poder, pá. Isso acontecia em Angola. Eu duvido. Porque com a coragem que o Dr. Savim, Malheiro Savim tinha, o amor da pátria que ele mostrava, aquele homem aceitaria morrer na mão do branco, que de trair o povo desta forma. Eu duvido isso. Agora tenho muito respeito para aquele homem, infelizmente não está vivo. Eu faria programa em nome daquele homem. Só agora que estou a ver o valor daquele homem. Estou a ver a coragem, a honestidade daquele homem, o amor da pátria daquele homem. Só agora que estou a ver isso. Eu sou nada, mesmo com a política. O Macedo vai mandar armamento para me matar se eu fosse presidente de Angola, ou fosse ministro da Cultura, porque eu mandava em 30 minutos todo pastor para... A tropa prendia todos os pastores, pá. Ele não saía com o sapato, com o casaco que teria no corpo, para aeroporto, um avião que vai lhes levar para deixar no Brasil, e seria o fim daquilo. Se for mesmo pegar o embaixador, então mandava fora deste país, e já isso seria o fim. De ver o meu próprio povo na própria terra, um sacana de brasileiro vai dar ordem que a tua família não pode aparecer enquanto que estão a utilizar o povo a levar dinheiro. O sacana do Macedo vai sair dizer a nós que ele vai amaldiçoar Angola. Que é ele? Onde ele tirou esse poder? De dizer que não vai amaldiçoar o povo que rebele contra a igreja dele. Qual é a importância dessa Igreja Universal em Angola? Nos trouxe o que é? Miséria? Explorar o povo?
que já está no sofrimento, nem o governo não consegue cuidar. O português nos agravou, nos trouxe estrangeiros em Angola que estão a roubar e até fugiram. E até alguns ainda estão lá. O governo não consegue matar naquela, meter mão naquela gente, matar toda aquela gente, acabar para em Angola continuar. Não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Quando você dá um privilégio, quando você dá privilégio num estrangeiro na tua terra, ele deve respeitar. E quando aquele estrangeiro abusa, não precisa perdoar, é pegar e matar. Ele não é da tua terra. E ele abusou. Quer dizer, não apreciou o benefício que foi dado naquele estrangeiro. Estou a falar da verdade. Cada um que é consciente. Aqui na Europa isso que acontece. Você não é da tua terra, daquela terra, te deram a oportunidade, você abusou, mas você vai sentir o branco. Vai sair no jornal que ele não é dessa terra, lhe deram o privilégio, ele abusou. Eles vão escrever, vai ser dito no telejornal, em todas as coisas vai ser dito. Vão escrever como que você chegou naquela terra, não tinha, você era refugiado, você era aqui, não sei o que, você estudou até você não conseguiu isso, mas o governo ainda te deu esse privilégio, você conseguiu, hoje você está abusando a fazer isso, você vai ver isso, o branco a dizer isso, na televisão, no jornal. E as crianças que vão nascer naquele ano vão se lembrar daquela história, que um estrangeiro que abusou na terra deles. Até vai virar insulto na boca do branco. Você também como aquela pessoa, a fazer ironia. Mas na nossa terra isso acontece. Roubaram o dinheiro do governo, o povo a sofrer, alguns ficaram, ainda estão lá a trabalhar. Mas você sabe que aqueles aí não são verdadeiros. O Macedo, que é um branco que não tem nada a ver com Angola, veio com a ideologia da igreja, lhe deram liberdade, entra. Mas ele vai entrar em Angola fazer igreja, para a igreja fazer o quê? Por que ele não faz a mesma coisa na China? Vai lá abrir a igreja universal e começa a construir toda a parte da China e começar a ameaçar o governo e o povo chinês, se ele consegue fazer isso. Nem o Brasil consegue fazer isso. Nem o Brasil. Nem Estados Unidos conseguem fazer isso na China. Se ele tem feitiço dele, Illuminati, mas que ele faz aquele feitiço no Brasil, pá. Se ele quiser amaldiçoar o povo, que ele faz isso no Brasil. Tem lá muita gente. Tem lá pessoas a dormir na rua. Crianças a roubar, a cometer crimes. Ele podia amaldiçoar toda aquela gente, vão morrer. O Brasil vai ficar quieto. Já não haverá gatuno, já não haverá crimes. O governo angolano, que Macedo não mete mais perna em Angola, que os pastores deles desaparecem de Angola, saem de Angola. Aquelas casas devem ser dadas ao povo angolano, pá. Eu não vejo quem é Macedo em Angola. Não sei qual é a relação do Macedo em Angola. Eu não sei qual é aquilo que ele faz para sair, diz, amaldiçoar o povo angolano. Eu não vejo isso. Será que Angola depende do Macedo? Ou há pessoas no governo que trabalham com ele, que fazem entrar droga em Angola e tira dinheiro do povo angolano para levar no Brasil? Sempre aquele estrangeiro. Sempre. E nós não podemos continuar com essa situação. Se mesmo são angolanos no governo, devem tomar decisão. Os que estão a cometer crime não são angolanos. Então, o que está à espera o governo para agir? Até hoje não entendemos isso. Se você cometer um crime no Brasil, vão te arrumar, para você vai ser injetado, você morre, vão te deitar. Porque você não é de lá. Nós vimos aqui, às vezes, pessoas que vieram como refugiados, para depois de algum momento, para você não ter documento,
você duvida, para eles te dão uma injeção, você dorme no avião, você vai cair na tua terra. E agora, não sei porquê, se é uma pessoa que já roubou, está lá. Pega nele a injeção para o dinheiro tudo fique em Angola, porque nós vamos beneficiar. O que vamos beneficiar daquela pessoa? Nada. Se não estão a regressar nas terras deles, porque ali não tem pão. Então você encontra pão na terra alheia, você deve dar respeito. Até obedecer, criar a tua família, mas não fazem isso, por cima ainda roubam, fazem muita maldade na nossa terra. E agora não sei o que o governo angolano está à espera para este pastor brasileiro, ainda sai, ainda vão nas igrejas ameaçar na terra alheia. Epa. É para meu sofrimento ver as damas angolanas saírem, a chorar na televisão, a dar explicações. Dói-me, pá. Dói-me. Dói-me. Eu vi meu avô a contar a história de Angola, o que o português fez. O avô morreu com aquela raiva. E na nossa época isso está se repetindo. Eu não sei, pá. Não sei. Agora estou a entender. Quando a UNITA lutava, estou a ver. Estou a ver nossos velhos que lutaram nesse MPLA, na UNITA, no MPLA, na FNLA, perderam tempo. Esses velhos que lutaram para a UNITA, que são do norte, agora estou a ver. Mas os que lutaram para a MPLA, para a FNLA, perderam tempo, deram sangue à toa. O português ainda está a brincar conosco, pá. Como que somos independentes na nossa terra agora? O seu povo vai morrer assim, o teu povo a sofrer, os pastores a cometer crime, a fazer todo tipo de coisas em Angola. Porque a igreja, mas o que é a igreja universal fazer sofrer o povo angolano dentro da terra, na própria terra? Que é isso?